Hoje, então, nós teremos uma introdução do Photoshop, um conteúdo bem basicão mesmo, para aquelas pessoas que nunca mexeram conseguirem depois acompanhar os próximos vídeos. Ok? Se você já mexe, aproveita e dá uma olhadinha, porque pode ter alguma dica aí que você não conhecia. Então, nós temos aqui o programa já aberto. Primeira barra que nós temos são os menus de opções do programa. Segunda barra auxiliar, eu chamo dessa forma porque conforme a ferramenta que eu estou selecionando aqui, vai aparecer opções dessa ferramenta. Então, aqui na esquerda eu tenho todas as ferramentas, eu tenho dois padrões de cores que eu configuro conforme o meu interesse de trabalho, e eu aplico essas cores conforme o método de preenchimento que eu utilizar. Aqui na direita eu tenho então os painéis, tá? Que são painéis de apoio. Eu uso poucos painéis mesmo, eu prefiro trabalhar assim. No meu menu Window, né? Em português seria janela, eu tenho opções de área de trabalho, ó, workspace, tá? Espaço de trabalho. Eu posso colocar aqui uma configuração já pré-definida, ou eu posso colocar na opção que eu organizei e salvei, tá? Nós temos aqui opções de salvar, espaço de trabalho, deletar, voltar ao padrão, né? Por que voltar ao padrão? Porque às vezes a gente tá com uma área de trabalho aqui e nós acabamos, sei lá, bagunçando tudo, né? Fechando janelas. E quando a gente clica ali em resetar, ó, resetar a opção Grazi, que é o meu espaço de trabalho, ele vai voltar ao padrão. Ah, digamos que eu fechei uma janela só, não preciso resetar tudo. Menu janela, então nós temos aqui as opções de poder voltar uns painéis ou das barras que eu escondi. Para fixar ela de novo onde ela estava, né, para organizar ela, nós clicamos e arrastamos. Aparece uma linha azul e você pode fixá-la em algum lugar. Mesma coisa os painéis, eu quero trocar de lugar as coisas. Eu posso clicar e arrastar, ó. Vai mostrar uma linha azul onde ele vai ser fixado. Ok? Então, nós vamos começar um arquivo novo, né? E para iniciar o nosso trabalho, nós temos a opção Novo Arquivo e nós temos a opção Abrir Arquivo, tá? E aqui do lado tem os atalhos. Em vários menus você vai encontrar os atalhos das opções. Você escolhe se quer trabalhar por menu ou por atalho. Novo Arquivo é quando é um trabalho onde eu já quero definir minha área de pintura. Photoshop não tem página, é área de pintura e camadas, tá? Então, novo eu vou usar quando eu quero definir já o tamanho da área de pintura, né, da minha arte, que é a mesma coisa que o tamanho do layout final. Quando eu quero definir o modo de cor que eu vou trabalhar, quando eu quero definir a resolução, eu uso um novo arquivo, tá? É possível fazer no Photoshop banner web, cartão de visita, vários tipos de layouts, tá? Ele é padrão para imagem, mas a gente, normalmente, quando se é uma arte assim, menor e eu não consigo fazer num programa vetorial, eu posso usar o Photoshop. Open, tá? A opção abrir, eu vou usar para imagem, quero abrir outras imagens, e eu vou usar também quando eu quero abrir um arquivo já salvo do Photoshop. E eu também posso usar para PDF. Eu posso abrir um PDF, fazer uma alteração, salvar e fechar. Então, vamos no novo. Aqui eu posso definir o nome do arquivo. Aqui eu posso definir algum padrão já salvo, né, com algumas configurações já salvas, essas configurações aqui embaixo. Eu tenho já opções de tamanho que eu posso já colocar. A gente usa mais essas opções aqui quando eu tenho um tamanho pré-definido, né, senão a gente deixa o padrão mesmo. Aqui tem então as unidades de medida. Eu vou trabalhar com pixels quando for algo para web. Lembra que tudo que a gente for para trabalhar para web ou para televisão vai ser exposto em algum tipo de monitor. E o monitor, ele é por polegadas, tá? E dentro de cada polegada nós temos milhares de pixels. Então associa sempre pixels por polegada, tá? Para vocês não esquecerem. Centímetros e milímetros, né? Quando for um impresso a gente usa mais centímetros e milímetros. Olha a diferença de tamanho quando a gente converte de um para o outro, tá? Então, dentro de 18 centímetros, eu tenho 511 pixels.
conforme a minha resolução. Eu vou fazer uma aulinha explicando só isso, tá? 72 pixels por polegada eu uso também para web. É um tamanho leve, padrão que a gente costuma usar. E 300 a gente usa para impressos, tá? Porque a quantidade de pontos que sai numa máquina de impressão é o máximo de qualidade que a gente consegue normalmente. Modo de cor. Modo de cor, normalmente a gente usa mais o RGB e o CMYK. O RGB, ele é também para monitores. Se você olhar bem pertinho do seu monitor, você vai ver que ele tem milhares de quadradinhos, vermelho, verde e azul. E esses quadradinhos são as cores do RGB, tá? Então o monitor ele já tem essa estrutura e é por causa dos monitores que a gente trabalha com RGB, tá? Não é ao contrário. E o CMYK normalmente o padrão de cor da impressora que nós imprimimos os trabalhos, tá? É o mais comum. Mas sempre quando você for fazer um trabalho e você tem que imprimir, já conversa com alguém assim que vai imprimir pra você, qual que é o modo de cor ideal para você fazer esse trabalho, qual é o formato da impressora desse local que você vai imprimir. Ok? Aqui tem opções de fundo transparente, branco ou a cor já configurada no back color, que é esse aqui de baixo. Vou deixar branco, eu quero mostrar uma opção para vocês, tá? Ok. Então, aqui tá meu arquivo novo. Esse erro que apareceu porque a minha layer está bloqueada. Então, esse retângulo branco é um fundo para o Photoshop. O Photoshop entende ele como um fundo, eu não posso arrastar ele. Por isso que deu esse erro, tá? Se eu aumentar o tamanho dele sem desbloquear a background, olha o que acontece. Menu Imagem, Canvas Size. Ops, ficou um pouco grande. Como que eu tiro o zoom? Ctrl 0, ele vai mostrar todo o meu trabalho. Ó, como eu tava com a background bloqueada, né, a layer bloqueada como background, e a cor de background é o preto, ele ficou preto também. Mas digamos que eu quero que fique transparente, porque eu quero trabalhar com várias coisas soltas aqui dentro. Eu vou desfazer a minha ação, eu vou clicar aqui no histórico numa ação anterior. Tá? Posso também usar opções de Ctrl Z, né? O menu Ctrl Z, opções aqui do menu, a desfazer e refazer. Então agora eu vou desbloquear a background, 2 cliques, ok. Vou lá em Image, Canvas Size e vou aumentar o tamanho da minha área de pintura, tá? Esse aqui não é o tamanho da imagem, é o tamanho da área de pintura. Como se fosse o tamanho da página, digamos assim. Ó, ficou bem grandão, tá? Esse quadriculado significa que ele é transparente. Se eu salvar assim, ele vai ser transparente. Vou criar novas layers. Aqui nós temos o nosso papelzinho, né? Parece um papelzinho. Opção de criar novas layers. Não mexe aí, Safira. Safira, não mexe nos fios, é perigoso. Então eu posso também no menu Layer, né? Posso usar aqui a opção de nova layer ou o atalho, como ficar melhor para vocês. E aqui tem várias opções de camada, né? Conforme tem aqui no painel camada também, tá? Então aqui eu tenho várias layers. Eu vou pegar o pincel e vou selecionar uma layer que não é a minha, que tem o retângulo branco, tá? Vou pegar aqui a layer 1 e vou fazer, ó, clique e arrasta com o pincel. Muito importante, pra gente conferir se tá fazendo a coisa certa. Você tem que ver se a layer está selecionada, você tem que ver se a ferramenta está selecionada e se está na cor que você quer. Às vezes dá alguma coisa errada, faz essa conferência, tá? Na layer 2 eu vou aplicar outra cor. Vou desfazer aqui no histórico ou no Ctrl Z. Deixa eu aplicar uma cor diferente. Digamos que você quer desfazer mais de uma vez, tá? O Ctrl Z, ele desfaz e refaz. Se você usar o Ctrl Alt Z, ele vai desfazer mais de uma vez. E se você usar o Ctrl Shift Z,
ele vai refazer várias vezes, ok? Olha, só não voltou a minha outra opção com a cor mais escura, mas acontece. Vou desfazer aqui, vou pintar de outra cor. Opções de pincel ou opções de várias outras ferramentas nós encontramos aqui na barra auxiliar. E eu tenho aqui opções muito importantes para várias ferramentas é igual, tá? Que é o tamanho, né, o size, e a dureza, o hardness, a rigidez. O que é isso? Aqui nós temos o exemplo, ó. Eu posso usar um pincel mais esfumaçado, mais sutil, e posso usar um bem rígido, que depende muito da finalidade, né, do meu trabalho. Se eu quiser fazer uma coisa mais firme, mais sólida, eu uso esse rígido. E essas opções a gente vai usar também para carimbos, a gente vai usar também para borracha, tá? Então vai ter muitas opções que a gente vai usar. Se eu quiser mudar alguma coisa de lugar, eu pego a ferramenta Move, a setinha lá pretinha, e posso clicar e arrastar nos objetos. Só que para eu conseguir mudar alguma coisa de lugar, eu tenho que estar com a layer selecionada, a layer onde tem essa informação. Então aqui na minha layer onde eu tenho o rosa, eu consigo clicar e arrastar no rosa. Aqui na layer onde eu tenho o azul, eu consigo clicar e arrastar as opções do azul, tá? E onde tem o branco também. Digamos que eu quero que o branco fique na frente. Então eu vou clicar na layer onde está o branco e vou arrastá-la para cima. Quero mudar o tamanho desse retângulo, tá? Não é o tamanho da área de pintura, é o tamanho do retângulo. Então eu vou usar a opção de transformação livre, que aqui no menu, no meu que está em inglês, ela está escrita como Free Transform, tá? Essa opção, né, desse atalho Ctrl T, a gente usa muito para poder mudar o formato das coisas. Só que quando a gente tem uma imagem, nós não podemos arrastar conforme eu estou fazendo, ó, só clicando e arrastando. Eu preciso manter uma proporção. Então aqui, onde eu já estraguei minha proporção, eu vou apertar ESC para cancelar. Eu vou fazer de novo, ó, Ctrl T. Nas diagonais, segurando Shift, ele aumenta proporcional, tá? Se eu segurar Shift Alt, eu consigo aumentar para o centro, né? Consigo aumentar e diminuir, mantendo o centro no lugar, o eixo no lugar. Se eu apertar com o botão direito, eu vou ter opções de tamanho, rotação, inclinação, distorção, perspectiva e ondulação. Aí, então, depende muito da ideia que você quer passar, tá? Vou fazer algo tipo um tecidinho, né? Praticamente uma bandeira isso. Fiz a minha transformação livre, eu preciso apertar o Enter. Aí ele vai salvar e vai manter fixo, ok? Eu tenho uma layer aqui que eu não estou usando, eu posso deletar ela, tá sobrando aqui. Aqui no painel Layer eu tenho várias opções bacanas, como opacidade, né? Tem opção de preenchimento de opacidade, ó. Essa opção do fio é muito legal, do preenchimento, porque eu posso deixar ele transparente e aplicar um efeito, que o efeito aparece e o preenchimento não. Mais pra frente eu vou mostrar isso, é muito legal. Eu tenho também a opção de modo de mesclagem, tá? Eu chamo dessa forma porque são opções para mesclar uma layer na outra, uma camada na outra. E fica aqui nesse menuzinho, ó, normal, tá? O normal estava selecionado, eu vou clicar nele de novo. E eu vou usar, então, a setinha do meu teclado para ver as opções de mesclagem. Ó, que legal. O branco desapareceu. Tá aparecendo só as camadas de baixo. Então, tem vários tipos de mesclagem, tá? Não existe fórmula nenhuma para mesclagem, no sentido assim, se você usar a opção Overlay, sempre vai ficar mais vibrante, tá? O Overlay, ele é um modo de mesclagem que ele pega os pixels mais vibrantes da camada de baixo e da camada de cima e mescla dessa forma, tá? Mas o que acontece?
Cada imagem tem a sua proporção de pixels, tem a sua proporção de resolução, de tonalidades. Então, sempre tem que ir testando um por um para ver qual que fica mais mescladinho, tá? Nós vamos ver isso em imagens, vai ficar bem mais legal. Eu tenho, então, opções de zoom. Ó, opções de zoom. Aqui tem o atalho, né, Ctrl+, Ctrl-, Ctrl+0. Eu gosto de usar Ctrl espaço, clique do mouse, e Ctrl Alt, clique do mouse, tá? Por quê? Porque daí eu não preciso tirar a mão do mouse, eu posso ir trabalhando e utilizando o zoom, sem precisar sair da minha mãozinha do mouse. Eu sinto que eu estou fazendo mais rápido a minha atividade. Posso usar Ctrl+, Ctrl-, sem problema nenhum. Outra coisa interessante, se eu usar a tecla espaço, aparece uma mãozinha, tá? A hand, que ela está aqui também, ó. Essas opções de atalho também estão aqui. Essa ferramenta permite eu mudar onde está o meu zoom. Ó, eu estou trabalhando aqui, eu vou arrastar um pouquinho mais e vou trabalhar aqui, tá? Então é muito legal trabalhar com ela, para seleção e recorte eu uso muito. Agora eu quero ver todo o meu trabalho de novo, eu vou usar o Ctrl 0. Vamos colocar então uma imagem aqui dentro, né, como que a gente faz. Posso ir pelo menu Open, né, File Open, não tem problema nenhum, posso usar o atalho. Ou eu posso ir direto na pasta onde tem uma imagem, clicar na imagem, ficar segurando, leva lá para o íconezinho do Photoshop na barra de tarefas do seu computador, permanece segurando e vai aparecer um sinal de mais. É importante a gente não abrir uma imagem soltando ela dentro de outra imagem, tá? Porque cada imagem tem a sua proporção de pixels, de resolução, né? Conforme eu havia falado. Então, eu tô com uma imagem de um tamanho, eu vou largar dentro de outra imagem de outro tamanho, de outra resolução, pode dar um problema de compatibilidade e a gente vai ter que fazer uma opção ali para ajustar. Mas, se eu arrastar a minha imagem, tá? E só soltar aqui em cima, ó, um pouquinho abaixo da barra auxiliar, ela não vai ter nenhuma distorção, nenhum problema de compatibilidade. E eu posso clicar com a ferramenta Move no meio da imagem, independente se ela está bloqueada o background ou não. Fica segurando com o dedo e solta aqui dentro, tá? Ela tá muito grande, eu vou tirar o zoom, Ctrl T, vou diminuir o tamanho dela. Eu vou dar uma esticadinha, né, o que a gente não costuma fazer, ó. Vou esticar um pouco só para preencher aqui pra gente ter uma visualização legal. Ok? Vou usar o modo de mesclagem. Com imagens fica bem mais legal. Olha que bacana, dá pra fazer muita coisa legal com o modo de mesclagem. Claro que eu tenho só uns rabiscos, né? Mas pra frente eu mostro umas outras opções, vai ficar bem bacana. Digamos que eu quero agora configurar uma cor, tá? Eu tenho as opções de cores aqui e eu tenho aqui do lado. Então, se eu clicar 2 vezes aqui nessa cor, eu posso escolher a cor do jeitinho que eu quero. Aqui, então, eu tenho todas as cores. Aqui eu tenho as tonalidades dessa cor. Ela pode ser mais vibrante, ela pode puxar para o branco, ó, vai puxando para o branco. Ela pode ser dessaturada, que é o cinza, é a ausência de cor. E ela pode ser escura, né? Pode puxar para o preto. Eu posso também configurar a cor conforme o padrão do meu cliente. No caso, o meu cliente tem essa cor específica de CMYK, ou ele tem uma cor específica de RGB. Tá? Aqui eu tenho também a cor hexadecimal. Então, essa tonalidade que eu tenho, esse é o código dela CMYK, esse é o código dela RGB, tá? E aqui eu tenho a opção hexadecimal. O pessoal que faz site, que faz programas, eles utilizam códigos, né? Letras e números. Então, nem todo programa eles conseguem marcar uma cor. E às vezes tu tem uma cor específica no teu logotipo que tu quer que usar essa cor em algum detalhe do teu programa, do teu site. Então, aqui no Photoshop a gente consegue ver o código hexadecimal dessa cor. E esse código a gente usa na web
quando a gente quer colocar uma cor padrão específica. Ok? Cor definida, então eu vou criar agora uma nova camada e eu vou aplicar essa cor à minha camada. Então, para eu pintar a cor que eu escolhi, eu tenho 2 atalhos que eu costumo usar, tá? Eu tenho, então, Ctrl Delete, eu pinto conforme a cor de baixo, e eu tenho Alt Delete para pintar conforme a cor de cima, tá bom? Vou colocar aqui uma opacidade, vou colocar aqui um modo de mesclagem. Ó, bem envelhecido ficou essa, que legal. E agora, digamos que eu quero salvar esse trabalho, né? Eu vou aqui no menu File, menu Arquivo, Salvar. Eu posso salvar ou salvar como, tá? Tanto faz. Eu vou escolher ali o local onde eu quero salvar, o nome do arquivo e os tipos de arquivos que a gente tem para salvar aparecem ali no formato, extensão. Nós podemos salvar em Photoshop. Muito importante salvar um arquivo em Photoshop para que a gente tenha aqui sempre as layers disponíveis, para que a gente possa fazer alterações. Terminei meu trabalho, salvo em Photoshop e salva também num JPEG para você poder visualizar o trabalho sem abrir o Photoshop ou para poder enviar a imagem para outra pessoa utilizar, tá? Mas sempre salva também no Photoshop, que a gente chama do arquivo editável. Depois você quer alterar alguma coisa, alguma configuração, você vai conseguir alterar com as opções de layer. Tem a PNG que eu uso muito também. PNG eu uso para um arquivo com fundo transparente. Eu salvo um arquivo e eu quero utilizar ele, aplicar ele sobre uma outra arte em um outro programa. Eu salvo ele em PNG, tá? Então, Photoshop para editar, PNG com fundo transparente, né? E JPEG como uma imagem fixa, sólida, para a gente poder utilizar o nosso trabalho. Vou salvar aqui. Eu posso salvar 2 arquivos com o mesmo nome, na mesma pasta, desde que eles tenham extensões diferentes, tá? Salvei. Então, essa foi uma introdução básica do Photoshop. Espero que você possa acompanhar agora os próximos vídeos. Se inscreva no canal para receber os novos vídeos, né? Para receber as notificações. E ali na opção sobre, abaixo do vídeo, eu vou colocar todos os contatos para que a gente possa trocar uma ideia, né? Vocês podem me mandar dúvidas, podem mandar desafios, curiosidades, podem também me passar sugestões e dicas para o canal, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima!